Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de março, estamos estudando o amor e a justiça de Deus. O assunto desta semana, regras de engajamento. E o tema de hoje é o caso de Jó. Que não é fácil entender o grande conflito, todos nós sabemos. Porém, é possível, através de algumas porções bíblicas, encontrar diversos vislumbres fascinantes. É o caso do livro de Jó, por exemplo. Em Jó, capítulo 1, versos 1 a 14, depois capítulo 2, versos 1 a 7, temos revelações de alguns princípios que regem o grande conflito. Jó apresenta várias verdades. Primeira, houve um conflito celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, já que outros seres celestiais estão envolvidos. Segunda, existe alguma disputa, assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó. Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla e que existia desde antes. Terceira, enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia Deus apenas porque ele o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus, conforme Apocalipse 12:10 e Zacarias 3. Quarta, Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó com uma cerca, Jó 1:10, pois isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Isso mostra que Satanás tinha limites, regras de engajamento, e que ele queria prejudicar Jó. Deus responde às acusações de Satanás permitindo que o inimigo tentasse a sua teoria, mas com limites. Primeiro, Deus concedeu a Satanás poder sobre tudo o que Jó tinha, mas proibiu que infligisse danos pessoais a ele, Jó 1:12. Depois, Satanás afirmou que Jó se preocupava consigo mesmo. Deus permitiu que Satanás atingisse Jó pessoalmente, mas ordenou que sua vida fosse poupada, Jó capítulo 2, versos 3 a 6. Satanás trouxe calamidades contra a família de Jó, mas o patriarca continuou a bendizer o Senhor. Jó 1, 20 a 22 e 2, 9 e 10, mostrando que as acusações de Satanás eram falsas. A história de Jó ensina várias coisas. Primeiro, existem regras de engajamento no conflito. Segundo, existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que ele viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. As cenas celestiais descritas no livro de Jó nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. Concluo o tema de hoje com um parágrafo do livro O Desejado de Todas as Nações, que está na página 471 e diz o seguinte: de modo geral, os judeus acreditavam que o pecado fosse punido nesta vida. Toda enfermidade era considerada como o castigo de algum mau procedimento, fosse da própria pessoa ou de seus pais. De fato, todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, mas essa verdade fora deturpada. Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, havia levado as pessoas a considerarem a doença e a morte como vindas de Deus, como castigos arbitrariamente provocados por causa do pecado.
Por isso, aquele sobre quem caíra grande aflição ou calamidade sofria também por ser olhado como grande pecador. Deus tinha dado uma lição para evitar isso. A história de Jó mostra que o sofrimento é causado por Satanás, mas o Senhor predomina sobre ele para fins misericordiosos. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.